Bom, gente, vamos falar agora de saúde. Todo mês de setembro acontece uma campanha muito importante para conscientizar a população sobre o câncer infanto-juvenil, que é a principal causa de morte por doença na faixa de idade entre 5 e 19 anos aqui no Brasil. Uma realidade que pode ser diferente se houver o diagnóstico precoce. Eu vou começar agora com o pediatra oncológico Venâncio Lopes. Vocês podem participar pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, doutor Venâncio. Obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Bom dia, Lidervan. Bom dia a todos os espectadores, telespectadores do Bom Dia Sergipe. É uma satisfação poder falar com vocês. Muito obrigado, doutor Venâncio. A gente sempre traz, esse alerta aqui no mês de setembro, e falando sobre câncer. E eu gosto sempre de começar com essa abordagem, assim, né? É difícil a gente pensar numa criança, né, sendo acometida por uma doença tão grave assim, né? Então, quanto os pais, né, que descobrem esse diagnóstico do filho, a gente sabe que é muito duro, a gente sabe que é muito difícil. Mas a campanha Setembro Dourado, ela vem para mostrar sobre justamente a importância de manter a rotina no pediatra, de quanto um diagnóstico precoce é importante, de quanto essa criança ela pode ter um tratamento bem menos agressivo e tem uma chance muito grande de cura, né? Então é bom a gente chamar atenção. Na realidade, você já falou tudo. Assim, a ideia da gente, que a gente sempre, o ponto que a gente sempre frisa é o diagnóstico precoce, né? Então, o mês de setembro é mais um fator aí na luta do diagnóstico precoce para que essa criança ela possa chegar mais cedo, né, ao serviço de referência. Aqui no estado, o nosso maior serviço de referência é o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, lá no Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho. Uhum. E a gente recebe essa criança com encaminhamento do colega que está na ponta, que é o pediatra, que é o médico de saúde da família, que é o agente de saúde, que possa reconhecer os sinais e sintomas e daí encaminhar e realmente tentar cumprir aquilo que você falou, né? Diagnóstico mais rápido, menos tratamento, maior chance de cura e menos sofrimento. Isso. Doutor Venâncio, para os adultos, né, que já têm ali ou pelo menos deveriam ter, né, uma rotina de cuidados médicos, né, com especialistas, ou quem tem histórico na família, já tem uma atenção maior, né, essa luz já fica acesa, né, esse alerta já fica aceso para alguns tipos de câncer, falando para quem tem histórico, então já sabe os cuidados, a partir de que idade eu devo observar, a partir de que idade eu tenho que fazer certo exame, qual é o médico especialista que eu devo procurar. No caso das crianças, né, a gente sabe que a rotina de atenção na saúde é com o pediatra mesmo, né, assim, mantendo esse cuidado. Aí você bem colocou aí, né, que quando essa informação ela é passada, né, para um especialista, uma criança diagnosticada com câncer, essa informação ela vem do pediatra, porque o pediatra ele é capaz de identificar que tem alguma coisa errada com essa criança. Então é por isso que os pais precisam manter essa rotina e manter esse cuidado de atenção com o filho, do pediatra, né, os sintomas muitas vezes são de sintomas comuns, né, que a criança pode ter ali na vida da criança, já são sintomas comuns de outras doenças, então fica um pouco mais difícil, mas o pediatra, com esse acompanhamento, ele consegue identificar que tem algo diferente, que tem algo errado. Então, a puericultura dentro da pediatria, quer dizer, que é o acompanhamento, que é a promoção de saúde dessa criança, isso é que é a maior arma que a gente tem para reconhecer esses possíveis sinais e sintomas, porque de qualquer forma isso é real. A gente que trabalha no serviço de oncologia, a gente recebe as crianças lá e para a gente é um volume considerável. Talvez para um pediatra, para um médico generalista, ele nunca tenha acompanhado uma criança com esse diagnóstico. E assim, para o adulto, então rotina, para a mulher, câncer de mama, para o adulto, para o homem, a partir dos 50 anos, fazer o seu preventivo para avaliar a sua próstata, isso para a criança não existe. Então, a nossa maior arma é realmente a puericultura. Eu também faço a parte da pediatria e eu sempre digo, não é que a senhora está com seu filho acompanhando aqui com o doutor Venâncio, que é um salvo-conduto para chegar na fase adulta sem nenhuma doença, sem nenhum
aperreio, vamos dizer assim, daquela fase inicial da infância, febre, etc. Mas, com certeza, fazendo um acompanhamento correto com o seu pediatra, se a natureza resolver causar um susto, dar um susto nessa criança, nessa família, o pediatra vai ser uma grande arma para justamente identificar esse problema, e não só em relação à oncologia pediátrica, viu? É claro que eu falo de uma área onde eu trabalho todos os dias, praticamente todos os dias, mas em relação a tudo, tá? Então, essa criança será um adulto saudável, se fizer um acompanhamento certinho. Aquela ideia de só ir no pediatra quando está doente, ou aquela cultura do acompanhamento de pronto-socorro, veja, serve, claro, mas não é o ideal. O ideal realmente é que essa criança ela possa ser acompanhada rotineiramente. A Sociedade Brasileira de Pediatria já preconiza quantas consultas, nasceu, aquela parte inicial do primeiro ano e depois terceiro, quarto ano. Então é importante realmente isso. Esses sinais e sintomas, como você bem mesmo falou, Lidervan, são sintomas comuns na infância. Então eu sempre converso com os alunos que às vezes é difícil você identificar um sinal desse como suspeito. Então, qual é a criança que não teve febre? Não é desse planeta. Terá, se não teve febre, vai ter febre. Quando começarem as aulas, agora mesmo a gente tem isso ainda não quantificado em termos de pesquisa, mas os comentários entre os colegas que agora com a questão da pandemia e as aulas remotas, então o volume de atendimento em pronto-socorro, pela diminuição dessas possíveis viroses da infância, pela ausência de contato entre as próprias crianças. Então, às vezes é difícil o pediatra que está na ponta, ou até o médico de saúde da família, identificar. Por isso que é sempre bom a gente falar dos sinais e sintomas. Então, aquela febre que não tem uma causa definida há mais de 8 dias, qualquer caroço pelo corpo que surge sem nenhum fator, como trauma, dores de cabeça, principalmente aquelas matinais, onde a criança acorda, tem um episódio de vômito e melhora, qualquer mancha roxa pelo corpo, sem associar a pancada, né? Então veja que uma coisa interessante, doutor, meu filho está cheio de mancha roxa nas pernas, mas é aquele menininho danado que brinca muito, nos locais onde não tem contato, ele não tem mancha roxa. Então, claro que se for um hematoma, que é essa mancha roxa patológica, vamos dizer assim, de uma causa patológica, melhor dizendo, ele vai aparecer em todos os lugares. Então, mas assim, eu sempre digo aos alunos que passam comigo, aos colegas, se você tiver suspeita, ou se você suspeitar, encaminhe para a criança para avaliação. Então, a gente vai avaliar, vai afastar e vai reencaminhar essa criança para um acompanhamento saudável, que é o nosso objetivo. Porque infelizmente ainda existe aquela questão, né, de pensar assim, mas uma criança com câncer, mas uma criança tão nova, e isso não existe, né? A gente sabe que o câncer, ele atinge todas as idades, essa ideia de pensar, né, que a criança, ela está menos vulnerável e tal, isso não vai acontecer. Então, assim, por isso essa campanha também é tão importante, né, para a gente fazer esse alerta com os pais, né, isso tudo que você colocou há pouco, de observar, de ter um olhar um pouco mais, uma atenção um pouco maior, não só para um simples roxo, ou para mas essa febre passou, a dor de cabeça passou. É sempre importante investigar, porque a doença está aí e ela atinge qualquer idade. Doutor Venâncio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar a nossa conversa, eu vou só chamar a nossa repórter, a Kedma Fé, porque ela está com a psicóloga da Avosos, que é a Associação, né, dos Voluntários a Serviço da Oncologia aqui em Sergipe, para falar sobre a campanha também e sobre uma ação, né, desenvolvida este ano no Setembro Dourado. E eu já volto a falar com você, inclusive, sobre essa questão de trabalho voluntário, que eu sei também que você é muito próximo a isso. Aí a gente volta a conversar. Eu vou conversar aqui com a Kedma, então, para a gente trazer essas informações, né, Kedma? Sim, Lídia. A gente vai falar, então, sobre as ações desse Setembro Dourado. Neste ano, com uma certa peculiaridade, por causa da pandemia, todo mundo já está cansado de saber isso, naturalmente muda o formato de contemplar as coisas. Então a gente aproveita para conversar agora com a psicóloga da instituição para estar falando então o que vai ser feito. Vamos falar aqui sobre a importância do diagnóstico precoce acima de tudo e como é que eles estão fazendo o encaminhamento dessa criança que começa a ter alguns sintomas relacionados ao câncer e a partir daí como é que ela pode chegar até Avosos e ter todo esse tratamento disponibilizado. Muito bom dia então, Raquel. Bom dia. Inicialmente vamos falar sobre as ações.
Qual a peculiaridade este ano? O que é que vocês vão realizar para chamar a atenção do público? Bom dia, Kedma. Bom dia a todos de casa. Realmente, esse ano, o Setembro Dourado vai ser diferente, né? É um mês que a gente sempre intensifica a divulgação, né, dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, com palestras, com workshops, convites aos postos de saúde, mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. Vamos intensificar essa divulgação nas redes sociais, inverter na televisão, no BuzzDoor, enfim, toda essa rede e mídia vai estar falando, a Voz vai estar falando sobre sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Como você mencionou, nós temos um ambulatório de triagem lá na instituição que recebe casos de crianças e adolescentes de 0 aos 19 anos com suspeitas da doença, para poder agilizar essa investigação. O diagnóstico precoce realmente ele dá à criança mais possibilidade de chegar à cura. Vamos falar agora sobre a logística de um pai que se depara com uma criança que está com sintomas suspeitos, o filho ele não está com aquele mesmo aspecto, com a mesma saúde de antes, até chegar a Vozos e a partir daí descobrir se ele realmente tem a doença ou não. Como é que vocês identificam isso? Então, o primeiro passo é essa família buscar o acompanhamento médico na sua unidade de saúde do bairro, da sua comunidade, né? Então passa pela primeira avaliação com o médico do seu posto de saúde. As crianças de Aracaju, nós já temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, então o próprio posto de saúde pode agendar a consulta no ambulatório de triagem da Vozos. As crianças de outros municípios aqui de Sergipe, alguém do posto entra em contato por telefone, né, no 3212-4749 e agenda uma consulta com a nossa pediatra. E a Vozos disponibiliza todos os exames para essa investigação. Confirmando o câncer, essa criança vai ser encaminhada para a unidade de tratamento do USE, né, que é a nossa referência de oncologia pediátrica aqui no estado, e continua também com a assistência da Casa de Apoio Tia Ruth. Inclusive, o centro de triagem da Vozos passou por uma reformulação este ano. O que é que mudou? Exatamente, porque a gente hoje tem uma pediatra disponível para fazer as consultas e acompanhamento desse caso, né, nessa investigação. É sempre importante a gente reforçar aqueles sintomas que os pais eles podem identificar, ainda que a pessoa seja leiga, mas a partir daí para levá-la ao médico, porque quanto antes ela tem mais chances de cura, o quanto antes identificar o problema, não é? Isso mesmo, então os pais fiquem atentos àquela febre persistente, a palidez progressiva, perda de peso, a criança que reclama de dores nas articulações, criança que reclama também de dor de cabeça, acompanhada de vômitos, perda de equilíbrio, dificuldade na visão, qualquer tipo de caroço que apareça no abdômen, no pescoço, precisa também ser investigado, né? Então é muito importante que os pais, cuidadores, professores fiquem atentos. Se a criança mudou o comportamento, ficou mais irritada, agressiva, mais quieta, né, sem apetite, perde peso, essa criança precisa passar por uma investigação adequada. Inclusive, alguns desses sintomas que você relatou, isoladamente podem ser confundidos com outras doenças, e ao médico nunca é demais, porque se não for o câncer, pode ser que descubra um outro problema, e, enfim, a pessoa passa por tratamento e as chances de cura só aumentam. Exatamente. A gente vem percebendo que esse ano, por conta da pandemia, muitos pais estão evitando levar as crianças nos postos de saúde com medo da Covid, mas o câncer não espera. Né? Então, ao ver crianças com esses sintomas, a gente precisa fazer uma investigação e insistir nessa investigação. Né? E por isso que a Vozos hoje tem uma pediatra e tem toda uma estrutura para receber a criança e adolescente, para fazer os exames adequados, porque são exames que muitas vezes no sistema público demoraria para sair, né? Uma ultrassom, uma tomografia. Então a Vozos disponibiliza esses exames mais complexos para a gente poder confirmar e aí agilizar o tratamento. Né? Ô, Raquel, e a criança, ela tem algo muito interessante, porque às vezes a gente olha para ela, a gente vê toda aquela vulnerabilidade de um serzinho em formação, mas ao mesmo tempo, porque muitas têm bastante energia, a gente acha que a doença não vai chegar até ela. Mas em relação ao câncer, ele pode ser ainda mais agressivo nesse público? Isso, o câncer na criança, ele tem um período de latência muito pequeno, ou seja, ela fica pouco tempo com ele escondidinho, porque a criança está com suas células em desenvolvimento, né, em rápida multiplicação. Então, logo esses sintomas vão aumentando com o tempo, né? E assim, o câncer infantil, ele pode acontecer inclusive em bebês. A gente já descobriu leucemias em teste de pezinho, né? Então, o câncer ele pode acontecer com bebês
até esses jovens de 19 anos. Então não tem idade, né? Não é a doença, porque a gente antigamente imaginava que era uma doença só de idosos, né? De pessoas mais velhas, não. O câncer ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Então a gente precisa realmente dar atenção e observar e acompanhar essa criança adequadamente. Antes da gente encerrar, teria algum número para você disponibilizar para as pessoas sobre as ações ou sobre o trabalho em si da Vozos para esse público, principalmente nesse mês que procura alertar? Isso, aqui deixa o convite para as pessoas acompanharem nossas ações através das nossas redes sociais, o nosso site, avozos.org.br, e nosso motor de triagem, o telefone é o 32124749. Tá bom, parabéns pelo trabalho, a gente vai continuar divulgando essas ações, que a gente sabe da importância de tudo isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, é com você, líder. A gente falou aqui sobre algumas ações do Setembro Dourado agora, em relação ao câncer e principalmente para esse público infantil, que vocês viram que quanto antes ele for identificado, as chances de cura, de acordo com o INCA, pode chegar até 80%. Então, se os pais tiverem alguma suspeita, leve ao médico. A gente ainda está em pandemia, mas também as outras doenças não podem esperar, né, Lídia? Com você. É isso, Kedman. 3212-4749, só para eu peguei o número aqui para a gente reforçar. 3212-4749. Eu quero agradecer a Raquel, a participação aqui com a gente, né, esse alerta tão importante, também parabenizar a Vozos, que faz um trabalho, né, tão importante, né, de acolhimento, de apoio, não só a essas crianças, mas também às famílias, né. Obrigado, Kedman, pelas informações de vocês, viu? Doutor Venâncio, falando um pouco sobre o trabalho da Vozos, a gente felizmente tem aqui em Sergipe instituições que fazem um trabalho muito bonito e um trabalho de apoio muito importante, né? Quando eu falei que ia conversar também com você sobre isso, porque eu sei que você também tem essa aproximação, né, com esse trabalho voluntário, e a gente vê que muitas vezes são crianças que elas nem sabem de fato né, a gravidade da doença, porque mas um apoio, um suporte tão bom e tão importante que ajuda, é um apoio que ajuda essas crianças a passarem por esse momento de uma maneira mais leve também, né? E esse é o objetivo principal também dessas instituições. E a gente frisa aqui, Lidervan, que a gente cuida sempre, tá? Veja, vocês falaram aí, eu vi um pedacinho da fala da repórter, que o índice de cura global está em torno de 80%. Claro que ainda não é a nossa realidade. Veja, a gente atende tudo, né? Existem alguns tipos de casos de tumores, até a nossa estatística aqui chega a ser maior do que 80%, né? Mas veja que específicos. De uma forma global, a gente ainda não atinge nossa realidade, tá? Mas é um objetivo, com certeza, a longo prazo. Então, a gente vai ter perdas, não é? E aí, como falar com a mãe que seu filho, que a gente não tem mais o que ofertar do ponto de vista de ciência, de tratamento, então isso é muito difícil. Então, a gente cuida e acolhe bastante. Eu queria ter aqui 2 horas para poder falar, 3 horas, claro que a gente sabe que o nosso tempo é mais curto, mas assim, para poder de alguma forma valorizar essas instituições. Nós temos a Vozos, como você mesmo falou, temos o GAC, que são 2 gigantes na luta, no combate, né, ao câncer infanto-juvenil, e sem eles a gente não teria... Veja, eu sou otimista, né? Então a gente não teria o sucesso que a gente tem hoje. E mesmo com todas as dificuldades, a gente faz um trabalho, a gente tenta, na realidade, fazer um trabalho legal, um trabalho decente, um trabalho de acolhimento e de luta para essas crianças. Um Setembro Dourado desse é importantíssimo para reforçar isso, tipo, poxa, aquele doutor apareceu de novo para falar no SETV, que seja eu, que seja qualquer um da equipe, mas para a gente, de alguma forma, reforçar esse assunto, reforçar essa ideia e devagarzinho a gente tentar realmente chegar nesses índices de 80%, quem sabe aumentar esse índice. A gente já faz um trabalho aqui com os alunos, Lidervan, que todos os alunos, os estudantes de medicina, eles passam
lá com a gente na oncologia, se não todos, uma grande maioria, porque ainda existem as ligas de oncologia, então eles passam lá com a gente, então tem acesso a essa informação. Claro que hoje a informação você busca numa tela de celular, isso aí está muito mais fácil do que, por exemplo, na minha época, mas pelo menos para eles saberem também a logística, e não só eles, quanto os médicos mais antigos, que se você suspeitar de um determinado câncer infanto-juvenil numa criança, uma suspeita oncológica, na faixa etária até 18 anos, 11 meses, você pode encaminhar diretamente a nosso centro lá na parte ambulatorial, se tiver condição desse atendimento com encaminhamento. Então, não precisa ter o diagnóstico confirmado, porque claro que o nosso volume é menor, então a gente frisa isso para que a gente possa realmente adiantar esses diagnósticos e a coisa ser bem mais, o processo ser bem menos doloroso. E friso também que em épocas de pandemia, eu também ouvi aí uma parte da fala de vocês, que eu estou no Skype aqui, estou um pouco tenso para a tecnologia não me vencer. Mas, assim, em épocas de pandemia, o diagnóstico continua, né? Então, assim, claro que todo mundo está com receio, né? Mas, assim, você ficar com a suspeita em casa é muito, vamos dizer assim, pior você não sair. Então, busque esse atendimento e a gente lá está pronto para isso. A gente não parou em nenhum momento. Nos ajustamos, né, a pandemia, claro, na fase mais difícil. Nós tivemos crianças com diagnóstico, foram 35, salvo engano, no total. A grande maioria evoluiu bem, alguns evoluíram com complicações. Desses que evoluíram com complicações, infelizmente, tivemos alguns óbitos relacionados à Covid-19 e um grande guerreiro que conseguiu superar isso após quase 40 dias internado e fez o aniversário dele ontem. Então, eu queria mandar um abraço aqui para Igor, esse guerreiro que ontem fez aí o seu aniversário. E para a gente pode parecer uma coisa simples, mas assim, é algo que não tem preço, né? Claro. Para ele em si, para a família. E dizer que a luta ainda continua. Ele superou uma grande batalha, mas ainda tem outras. E nosso otimismo é que tudo vai dar certo. É isso, eu deixo também aqui os parabéns, então, para o Igor, né? Muita saúde aí para ele. Doutor Venâncio, fique tranquilo aí que a conexão na internet está tudo certo, viu? O senhor está aí conseguindo... Tudo certo, né? Tá, o senhor está conseguindo lidar bem com a tecnologia. Bom, a gente vai responder agora as perguntas. Já chegaram várias perguntas aqui de telespectadores. E agora eu vou passar para essa parte para a gente esclarecer aqui essas dúvidas, tá? Ok. A primeira pergunta, a Paula, ela está aqui de Aracaju, ela está perguntando se o tratamento contra o câncer em crianças, ele é diferente do que do realizado em adultos. São 3 tipos de tratamento: quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Veja, quando a gente fala em quimioterapia, é muito amplo, porque cada tipo de tumor tem a sua quimioterapia específica. Então, de uma forma geral, cirurgia é cirurgia de uma forma global, para todos, né? Para adulto e para criança. Claro que no recém-nascido, no prematuro, a técnica cirúrgica vai ter que ser diferente. Então, o que a gente chama atenção para o tratamento nessa faixa etária infanto-juvenil é que o câncer ele é mais agressivo nessa faixa etária, as células se replicam mais rápido. Então, por isso que a quimioterapia, os protocolos de quimioterapia nessa faixa etária, eles são mais agressivos, né? Então, mas assim, todas as doses são calculadas de acordo com a superfície corpórea. Então, assim, no câncer em adulto, no câncer, né, nessa faixa etária de adulto, assim, a quimioterapia ela é um pouco... não existe quimioterapia fraca, ou quimioterapia, todas são fortes, mas ela é mais branda. Então, né? É só essa diferença. Mas, de uma forma geral, são esses 3 tipos: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Lembrar, por exemplo, que a radioterapia no adulto, ela tem um efeito colateral, um efeito adverso menor do que na criança. Então, por exemplo, se eu irradiar o bracinho de uma criança de 5 anos, quando ela tiver 18 anos, o bracinho de 5 anos pode não crescer igual, o braço afetado pode não crescer igual a outro braço. Então, veja que de forma estética fica um pouco, fica diferente, claro, né? Então, esse é um dado também interessante
para explicar a questão da diferença dos tratamentos. Por isso é tão importante chamar atenção para o diagnóstico precoce, né? Para conseguir um precoce, tratamento, isso aí. Para justamente ter um tratamento menos agressivo. O Álvaro, aqui de Aracaju, ele está perguntando sobre a questão de cura, né? Assim, depois de quanto tempo uma criança faz o tratamento que ela já pode ser considerada livre do câncer? Lidevan, claro que a gente em medicina, tá? Tudo que a gente fala aqui é de uma forma global, claro. Geral, né? Então, assim, de uma forma global, a criança finalizou o tratamento, a gente dá uma espera de 5 anos para a gente ficar tranquilo. Mas, assim, é um casamento que não tem divórcio, tá? Aquela criança que foi acometida por um problema oncológico nessa faixa etária e que curou, ficou adulto, ela tem que manter o acompanhamento, até porque existem os efeitos colaterais da quimioterapia a longo prazo. Imagine que o estudo oncológico remonta lá da década de 70, então na década de 1960, 70, o Dr. Aloysio Bianchi, recentemente falecido, ele foi o pioneiro aqui, né? Existem outros pioneiros a nível de mundo, então é uma especialidade relativamente nova. Aliás, as especialidades de uma forma geral, mas a oncologia infantil, essa mais ainda. Então, talvez a gente não tenha um sobrevivente de 70 anos para a gente avaliar como vai ser, por exemplo, a fase adulta. Eu realmente não tenho esses dados. Então, aquela pessoa que teve um câncer, aquela criança que hoje é um adulto, eu estou curado, não vou mais nem lembrar. Não. Entra na fase adulta com muito mais preocupação em ser um adulto mais saudável, porque a gente relaxa, né? Quando a gente tem saúde, a gente gasta a saúde sem tanto controle. E aí quando o corpo cobra o seu preço, é que a gente passa a ter naquela noção de uma alimentação mais saudável. A idade vai chegando, a gente vai tendo essa noção. Uma alimentação mais saudável, hábitos de exercício físico, hábitos de vida de uma forma geral mais saudáveis, para a gente entrar numa fase, vamos dizer assim, de vida, né? Na fase idoso, com mais saúde e com qualidade de vida. Essa é a ideia. Então, 5 anos é aquele tempo onde a gente relaxa um pouquinho mais. Lembrando que cada ano do final do tratamento é mais um ano de vitória. Isso. Porque cada vez que afasta, a chance diminui da recidiva, né? Da volta do câncer. O Ítalo de São Cristóvão, ele fez uma pergunta que a gente já respondeu. Ele perguntou se a quimioterapia e a radioterapia são mais agressivas. O senhor falou há pouco aí na nossa pergunta, na resposta anterior, no caso das crianças, né? Já explicou. O Átila, ele está perguntando qual o tipo de câncer mais comum em crianças. São as leucemias, que aí são subdivididas em leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica. Na faixa etária infanto-juvenil não existe a leucemia linfóide crônica. Então, esse grupo de tumores, as leucemias, as leucoses agudas, eles são um tipo de câncer infantil mais comum nessa faixa etária. E dessas 3, a leucemia linfóide aguda. A Lívia de Itabaiana, ela pergunta aqui, quem teve câncer quando criança tem chance maior de ter quando adulto? Olha, do ponto de vista estatístico, Lidevan, eu não saberia responder dados assim, estudo A, estudo B. De uma forma geral, sim, porque essa pessoa, essa criança, ela foi submetida a quimioterápicos e existem alguns quimioterápicos relacionados a um segundo tumor. Dentre eles, por exemplo, o Vepezid, etoposide, que é um quimioterápico bastante usado em diversos tipos de tumores nessa faixa etária. Então, aquela criança que foi submetida a um tratamento oncológico, ela tem um risco, sim. Não sei quantificar, assim, estratificar 10%, 20%, mas é aquilo que entra na resposta anterior, né? Essa pergunta, ou seja, é prudente manter um acompanhamento sempre, rotineiro. Então, a gente define isso como follow-up. Então, por exemplo, eu finalizei o tratamento hoje. O que é que preconiza o follow-up, por exemplo,
de uma criança acometida com um tumor de Wilms, que é o tumor renal mais comum. Então, finalizou o tratamento, eu peço ultrassom a cada 3 meses, eu avalio a criança e palpo o abdômen dela a cada 3 meses, junto com os exames laboratoriais, hemograma, aí eu avalio o rim dessa criança, eu avalio o fígado dessa criança, eu avalio, a depender da droga que ela fez, o coração dessa criança e o desenvolvimento dela também. Assim, a gente tem alguns casos, eu já tenho 14 anos que estou trabalhando na oncologia diretamente, lá na oncologia do USE também, e aí a gente tem alguns casos de recidiva tumoral e de segundo tumor, são raríssimos, mas temos também. E aí o importante é essa criança estar, vamos dizer, nessa rede de proteção nossa. Inclusive, é até uma grande dificuldade nossa, porque assim, esse paciente ele não sai do nosso serviço. Então, nós temos crianças lá de 30 anos, que são nossas ainda, entendeu? A confiança na equipe é grande, para que a gente possa dar esse pontapé inicial, caso o tumor resolva recidivar. E aquilo que você falou há pouco também, né, doutor Venâncio, só chama mais atenção para a importância de hábitos de vida saudáveis, né? Assim, saudáveis, isso mesmo. Quem teve, principalmente para quem já teve, muitas vezes a gente aprende a dar valor à saúde mesmo quando começa a perder ou quando passa por uma situação, né, grave como essa. Então, assim, entender mais difícil, que você teve um problema com esse, você pode, esses 5 anos, né, você cumpriu esse prazo aí que é a média de 5 anos, já pode ser considerado curado, mas não é agora pronto, né? Não, é entender que você, a partir daí, você vai ter que reforçar os seus cuidados com alimentação, atividade física, né? É bom a gente chamar atenção, como o senhor falou há pouco. O Xavier, aqui de Aracaju, ele está dizendo que apareceu um carocinho no testículo do filho dele. Se ele tem que se preocupar, se pode ser um câncer, qual a orientação? Então, veja como é uma pergunta assim, interessante, uma dúvida, que é até bom que a gente abrange um pouco mais na resposta. Veja, eu achei um caroço. Pode ser benigno? Pode ser uma coisa simples, mas pode ser algo mais sério. Então, o primeiro passo é ir ao pediatra. Né? Então, toda criança em Aracaju tem o seu posto de saúde. Um exemplo, não tem plano, não tem... Bom, tem um posto de saúde que abrange o seu endereço. E que, se não tiver um pediatra, tem um médico generalista que vai avaliar essa criança. E os próprios profissionais que fazem o atendimento ambulatorial, né? Veja, estão ofertando o seu serviço. Então, primeira coisa é ir ao pediatra. Por que a gente diz isso, Lidevan? Porque, apesar do volume de atendimento em oncologia pediátrica, em comparação com o atendimento na oncologia de adulto ser pequeno, mas assim, se a gente abranger assim, olha, se seu filho tiver um problema, pode procurar a gente lá, a gente não ajuda quem tem realmente de ajudar. E a gente precisa dessa atenção básica, isso é importantíssimo, não é limitando ninguém, longe disso, mas a gente precisa dessa atenção básica, dessa triagem inicial, né? Porque imagine se uma criança, uma mãezinha lá, que a gente compreende a angústia, imagino, né? Por exemplo, desse rapaz aí que teve essa dúvida, se for algo benigno, a gente não vai poder fazer o acompanhamento lá na oncologia. Então, se isso for afastado na esfera da atenção básica, não precisa chegar para a gente, tá? Então, às vezes, essa orientação deixa todo mundo muito angustiado, mas o primeiro passo é ir ao pediatra. E mesmo que... Aí, às vezes, eu brinco com os alunos, né? Professor, mas e se a gente encaminhar besteira? Eu falei, pode encaminhar besteira, não tem problema. A gente afasta e o paciente é devolvido, porque é importante manter o paciente nessa rede de proteção. Eu vou dar um exemplo. Se tiver um carocinho no abdômen, for uma hérnia umbilical, veja, o pai não sabe, a mãe não sabe. Ora, é algo totalmente simples que vai ter que ser acompanhado pelo pediatra do posto. Se essa criança chegou lá encaminhada pelo vizinho, eu vou encaminhar para o vizinho, eu não posso. Eu vou ter que encaminhar para a rede de proteção, para a atenção básica. Então, vindo de um médico, a gente devolve ao médico, quer dizer, devolve e reencaminha a criança ao médico. Isso até está no nosso Código de Ética Médica, que, desculpa, eu não sei o artigo, que eu tenho uma obrigação ética
de se eu receber um paciente, eu reencaminhá-lo ao colega, afastando a doença, para o colega lá na atenção básica ficar tranquilo e continuar o acompanhamento de puericultura, no caso da pediatria, né? O acompanhamento de puericultura, onde o objetivo é promoção de saúde. Uhum. Bom, doutor Venâncio, eu quero agradecer muito sua participação aqui. A gente já está conversando, já tem um tempinho, eu vou precisar encerrar, infelizmente. A gente poderia ficar falando muito aqui ainda, a gente sabe, até porque tem muitas perguntas. Eu até agradeço quem mandou, a gente não vai conseguir responder tudo, mas a mensagem principal a gente passou, né? Que é nada, qualquer coisa que você estranhar, como a gente vê esse exemplo agora do carocinho que o pai falou, que o pai relatou, né? Qualquer situação é muito importante procurar um atendimento médico, porque a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. E o Setembro Dourado, a mensagem principal é essa. É o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, a criança ela vai fazer um tratamento menos agressivo e a chance de cura automaticamente também vai ser muito maior, né? E eu tenho certeza que ninguém quer ver uma criança sofrendo. Se para um adulto já é tão difícil, né? Quem já teve essa experiência, sabe como é difícil passar por um câncer, imagina uma criança que muitas vezes é privada de brincar, privada de tantas situações que ela gosta de fazer, que está ali na essência dela, que é da criança. Então, por isso é tão importante essa mensagem, buscar um atendimento para um diagnóstico precoce. A mensagem principal é essa. Obrigado, doutor Venâncio, pela participação e parabéns pelo trabalho e pela dedicação que o senhor tem aí, né, frente a esse, principalmente com ao câncer infanto-juvenil. Obrigado. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição. Um grande abraço a todos. Um abraço, até a próxima.